gente, tudo bom? É o bigode da quarentena. Eu e o meu bigode da quarentena. A gente veio conversar com vocês. Mentira, cara, eu tô ficando louca com esse negócio de bigode. Alguém mais tá assim? Eu tô com vontade de arrancar assim, na unha, arrancar esse pelinho. Mas enfim, modéstia à parte, gente. Eu comecei um projeto no Instagram. E quem não me segue ainda no Instagram, vai estar aqui na descrição do vídeo, me segue lá, porque caraca, eu tô implorando seguidor mesmo, eu tô querendo seguidor mesmo. Enfim, e eu de vez em quando eu apareço por lá, tá, gente? Eu gosto de interagir. E aí eu comecei uma parada muito louca, mentira. Porque eu fui percebendo em mim uma carência muito grande, uma carência em tudo, uma carência afetiva, mentira, de boas notícias. Como assim, Jéssica? Cara, a sensação que eu tenho é que o mundo vai acabar amanhã e que ninguém vai sobreviver e que amanhã eu não vou estar viva e que fudeu. Enfim, só que, cara, a gente precisa saber que tem coisas boas acontecendo no mundo. Tem boas notícias para serem ditas e compartilhadas. Aí todo dia, eu vou lá no meu Instagram e compartilho uma notícia positiva. Cara, e aí eu resolvi trazer isso pro YouTube da maneira que eu faço de melhor na vida, que é contando histórias. Você sabe que você é muito inútil pra caramba, quando o que você faz de melhor na tua vida é contar histórias. Mas, seguinte, e aí isso é uma maneira de motivar, gente, porque assim, tá todo mundo tão ferrado da cabeça que coisas boas acalentam o coração. E aí, eu fui lembrando de momentos da minha vida que eu pudesse compartilhar. Eu tava conversando com um amigo meu, um amigo bem próximo, e ele tava contando experiências e coisas e relatos dele com Deus. Momentos que Deus falou com ele. E eu, nossa, cara, eu falei, poxa, eu sinto tanta falta disso, eu peço tanto, eu oro tanto, eu peço tanto direcionamento para Deus falar comigo, me dar um sinal. E ele nunca fala, eu nunca escutei a voz de Deus. Isso era uma reclamação muito frequente minha. Aí ele falou, às vezes Deus falou com você, você que não ouviu, você que não soube que naquele momento ele estava falando com você. Eu fiquei com isso, refletindo sobre isso. Até que hoje, meia hora atrás, mais ou menos, meu celular apita. Um oi. Que diacho, assim, um oi do nada. Quem é essa pessoa? Eu fui olhar quem era essa pessoa. E aí eu lembrei. Gente, há uns 2, 3 anos atrás, faz muito tempo, eu trabalhava num centro comercial, centro empresarial de um shopping. A minha agência, o meu escritório ficava dentro de um shopping. E aí todo dia, para chegar no trabalho, sair do trabalho, para ir almoçar, para voltar do almoço, eu passava por um shopping. E é um shopping bem grande, bem conhecido aqui. Ele é um shopping lá no Rio e muito grande. E aí eu passava sempre, tinha uma área que tinha internet e poltronas confortáveis e tomada para você carregar seu celular. E aí eu comecei a perceber que todo dia, independente da hora, eu ia, voltava, 50 vezes eu via um menino lá. Um menino dos seus 13, 14 anos, nitidamente maltratado, sujo, com a aparência suja, e ele sempre sentado no mesmo lugar. Parecia um boneco, parecia assim, uma miragem. Eu falei, será que é uma miragem, que não sei o que, sempre da mesma posição, não se mexe. E Deus sempre falava comigo. Deus, assim, sempre falava, vai conversar com ele, vai falar com ele, vai falar com ele. E eu, não, que besteira, não vou ser invasiva, não vou ser, enfim. E aí, até que diz tanto isso acontecer, tanto Deus tocar no meu coração, eu sentei do lado desse menino, no horário de almoço meu, e comecei a conversar com ele para saber quem era ele. E aí eu descobri que ele tinha 15 anos na época, e ele morava na rua. Aí ele me contou toda a história dele, que ele não sabe quem é o pai dele, que a mãe dele é viciada em droga, que ele morava de aluguel numa comunidade do Rio, e aí que a mãe dele, por causa de droga, foi despejada, perdeu o teto que eles tinham, o barraquinho que eles tinham, e que aí ele foi trabalhar de camelô, e que a polícia pegou todas as mercadorias dele, e que por isso ele não tinha nada, ele não tinha dinheiro, não tinha verba, não tinha pra onde ir. E que por isso ele estava dormindo na rua. Então todo dia, quando o shopping abria, ele ia pro shopping e só saía do shopping quando o shopping fechava e ia pra praia, dormir na praia, num quiosquezinho assim, ele botava um colchonete perto de um quiosque ali da praia e dormia lá todo dia.
E aí, tipo, aquilo me tocou de um jeito, sabe? Tipo, eu comecei a querer saber dele. E aí eu falei, mas como é que você faz pra comer? Enfim, ele, de vez em quando as pessoas percebem minha situação e me dão alguma coisa pra comer. Por isso que eu prefiro ficar no shopping durante o dia, enquanto eu posso, o máximo de tempo que eu posso ficar no shopping, porque aqui tem um fluxo maior de pessoas, e aí elas me percebem mais, me ajudam mais, enfim. E todo dia esse menino tava estudando no celular, muito simples, um celular humilde, desses mais baratos, com a tela toda rachada, com a tela toda quebrada. Ele estava fazendo um curso online gratuito de design. E eu comecei a perguntar. Aí ele falou que ele tinha muitos sonhos, que ele queria trabalhar como TI. O sonho dele era trabalhar nessa parte de tecnologia da informação. Que ele ama essa parte de tecnologia, criar games e jogos. Gente, que menino inteligente. Eu fiquei assim, abismada com a inteligência daquele garoto. Ele sabia tudo. Porque para criar um site você tem que botar esse código HTML, que não sei o que. Ele sabia tudo de programação. Ele sabia tudo de audiovisual e de programação de softwares e de aplicativos, pelos cursos que ele fazia pela internet através daquela tela quebrada. Eu fiquei assim. Aí eu comecei e Deus sempre falando comigo, pergunta. Eu aprendi tanto com aquele menino, gente. Eu aprendi muito, assim. Todo dia eu ia lá almoçar com ele. Aí eu levava um McDonald's, levava um sanduíche pra ele, e ele ficava me ensinando umas coisas. Muito louco, né? Eu formada, com diploma, não faço ideia. Se você me perguntar como é que se cria um site, o que é HTML, caguei, eu não faço ideia. Mas ele sabia. E ele falando, não, eu vou conseguir, eu vou me formar, eu vou ser designer. Eu falei, gente, por que você não se matricula numa escola? E que aí você vai ter pelo menos merenda, né, alimentação, enfim. Ele, porque nessa confusão que a minha mãe arrumou, você não sabe onde tá sua mãe? Ele, não sei onde ela tá. Eu falei, mas ele, quando ela teve que fugir da casa e tal, enfim, levaram tudo e todos os meus documentos. Eu perdi todos os meus documentos. Eu não tenho certidão, eu não tenho RG, eu não tenho CPF, nada. Falei, gente, que doideira. Ele, mas eu já tô falando com a menina do governo lá, enfim, fiscal, eu acho, sei lá, assistente social. Aí ele me mostrou a conversa no WhatsApp com a assistente social. E ele, ela já tá vendo a segunda via dos meus documentos, ela já tá tirando a segunda via, porque aí eu tendo meus documentos, eu vou poder estudar e eu vou poder, enfim, procurar um abrigo, alguma coisa assim. Falei, gente, que menino batalhador, assim, sabe? Eu falei, sua família, seus tios, não sei o quê. Ele falou, cara, a minha mãe nunca me contou muito da minha história, porque ela quase nunca estava lúcida. Eu comecei a investigar aquilo e fazer perguntas muito loucas pra ele, sabe? Tipo, que aquilo pra mim virou um puto aprendizado de como é que funciona a mente. Eu falei, você nunca bebeu? Você nunca fumou? Você nunca usou droga? Ele, não, nunca, eu não gosto. Eu falei, você não tem nenhum tipo de vício? Ele, não. Eu falei assim, e se eu te fizer uma pergunta, você me responde com muita sinceridade? Aí ele, claro. Você já roubou alguma vez? Você já furtou? Você, por necessidade, por fome, você já se viu obrigado a roubar? Ele, olha, eu vou ser muito sincero com você, eu vou ser muito honesto. O vento, Jesus. Ele falou, uma vez. Só que eu não me senti bem. Pra você ter ideia, quando eu fui na loja americana, porque nesse shopping tinha uma loja americana, ou tem ainda, não sei, eu peguei um sanduíche pra mim comer. Roubei um sanduíche. E esse sanduíche me fez tão mal que na noite eu dormindo, eu até passei mal de tanto remorso. E aí uns dias depois, um tempo depois, quando eu consegui um dinheiro, um trocado de esmola e tal, eu fui lá e fiz questão de devolver, porque eu não fiquei bem com aquilo. Eu falei, cara, que tapa na cara, né? Que lição de vida, assim, sabe? E aí, tipo, o tempo passou e na época ele me pediu meu telefone. E eu fiquei com muito medo de dar. Eu fiquei assim, morrendo de medo de dar meu telefone, porque eu não sei se ele tava falando a verdade, sabe? Ele pode estar falando a verdade, mas ele não pode. Falei, dá meu celular pra ele, essa dor. Só que Deus, o tempo todo, Deus falando comigo. Dá. Tá bom. O tempo passou, os anos passaram. E hoje,
acabei de receber uma mensagem dele. Aí tá, a gente conversando, perguntando como é que você tá, como é que foi sua vida, o que você tá fazendo. Ele me manda isso aqui, ó. Lembra que eu falei pra você que eu tava querendo trabalhar com um negócio de internet? Então, consegui montar, trabalhando com venda aí de curso e negócio na internet, entendeu? Trabalhando com negócio de internet, tô morando em Santa Cruz. Santa Cruz, saí da rua. Tô tomando conta de uma casa aqui, tô morando, tô de zelador, tomando conta de uma casa. E aí, gente, isso me deixou tão tocada, sabe? Isso alegrou tanto meu dia que eu falei, cara, a vida é linda. As pessoas são capazes de vencer, sabe? Ele venceu. E eu não duvido nada que esse menino vai se formar em TI e vai ser, assim, um profissional brilhante, assim, sabe? Eu não sei se ele me falou 100% a verdade, se tudo que ele me contou foi 100% verdade, mas eu, no fundo do meu coração, minha intuição diz que sim. E eu procuro acreditar muito na minha intuição. Teve uma outra vez, gente, uma outra ocasião, também há muitos anos atrás, muito. Eu fui num almoço de Páscoa e aí eu ganhei um chocolate, um ovo de Páscoa. E eu não gosto muito de chocolate amargo. Mas é lógico que eu ganhei o ovo, eu ia comer, porque pra mim chocolate é vida. Se for pedra, sabor chocolate, eu vou comer. Mas assim, não é minha preferência. Eu gosto de chocolate ao leite, bem doce, enfim. Aí eu ganhei um ovo e eu, lógico, na educação eu agradeci, enfim. Gostei, enfim. Mas não era uma coisa assim, eu vou morrer se eu não comer esse chocolate amargo. Não. Acabou o almoço de Páscoa, eu peguei um táxi na época, porque isso faz muito tempo, não tinha nem Uber. E eu tô vendo o taxista muito mal, eu tô vendo o taxista muito pra baixo. E eu, o que tá acontecendo? Aí eu tentei brincar um pouco com ele, alegrar um pouco o astral dele. Até brinquei com ele, falei, a mulher te largou, não liga não, mulher é tudo doida, mulher é tudo doida da cabeça, enfim. Aí ele, não, nem isso não, enfim. Aí quando eu fui descer do táxi, que eu cheguei no meu destino, alguma coisa me disse, alguma coisa me tocou. Assim, sabe quando Deus fala com você? E na época eu não percebi. Falou assim, pergunta pra ele se ele tem filho. Do nada, me deu essa vontade. Aí eu virei pro taxista e perguntei assim, o senhor tem filho? Aí ele, tem uma menininha de 4 anos. Aí eu não sei porquê, uma coisa do além, gente. Eu falei assim, então toma esse ovo de Páscoa aqui, entrega pra ela, dá pra sua filha, porque eu ganhei e eu não posso comer chocolate. Falei, eu tenho alergia. Ele começou a chorar, mas o cara chorava desesperadamente. E eu sem graça tentava entender o porquê que ele tava chorando. Aí ele começou a me contar, poxa moça, hoje eu trabalhei o dia inteiro e eu não consegui nem 40 reais. O movimento tá horrível, o movimento tá péssimo, não tem corrida. E assim, tudo que eu mais queria era dar um bombom, uma caixa de bombom pra minha filha. Uma caixa simples, bombom da garoto. E eu não consegui, eu não fiz dinheiro pra isso. Eu falei, cara, se Deus não existe, eu não sei o que mais, entendeu? Aí ele falou, velho, muito obrigado. Ele falou assim, muito obrigado, minha filha vai ficar muito feliz. E eu, sem entender o porquê que aquela vontade veio tão forte em mim. Numa outra ocasião, gente, eu tava na casa de uma amiga. E aí, pra eu poder ir pra minha casa, tem tipo um barquinho, uma balsa, que fica um carinha remando. Essa balsa precisa atravessar de um lado pro outro. E aí eu fui na casa da minha amiga, a gente comeu, bebeu, tarará, tarará. Na hora de eu voltar, ela fez tipo uma marmita pra mim, falou assim, leva isso pra sua casa. E aí, eu fui pra minha casa, na hora de atravessar a balsa, eu comecei a sentir aquilo em mim de novo. Pergunta se o cara da balsa tá com fome. Pergunta. E eu, sem graça, eu falei, como é que eu vou perguntar isso pra ele? Eu posso ofender ele, né? Tipo, ele acha, você tá me achando com cara de morto de fome? Eu tô aqui trabalhando e você dizendo que eu sou mendigo, que eu sou morto de fome. E eu, cara, eu não posso perguntar isso pra ele, vai ficar chato, que não sei o quê. Mas aquilo foi tão forte em mim que eu perguntei. E ele falou, não,
eu tô aqui trabalhando e eu ainda não fiz dinheiro suficiente para comer. Porque eu tenho que pagar o aluguel e você paga R$1 para atravessar. Cada travessia era R$1. Enfim, eu tenho que pagar o aluguel e, enfim, não fiz dinheiro para comer. Eu peguei aquela sacola cheia de comida, lotada de comida, entreguei na mão dele e falei assim: o senhor quer? Aí ele, claro. Um tempo depois eu passei lá e aí ele veio falar comigo. Ele, cara, eu não quis te contar na hora. Aí, o que foi? Ele, você lembra aquele dia que você passou aqui e que me deixou aquela comida? Tinha bolo, tinha docinho, tinha salgadinho, um monte. Eu falei, lembro. Ele falou, eu tava 2 dias sem comer. Eu falei, como assim? 2 dias sem comer, trabalhando, remando, como é que seu corpo aguenta? Ele, nem eu sei. É que a minha filha ficou doente e eu tenho um remédio, tratamento dela para pagar e não tá me sobrando nada. Então eu não tô conseguindo comer, porque tudo que eu ganho aqui tá indo pro tratamento dela. Aquela comida foi tudo que eu comi em 2 dias. Eu fiquei assim. Falei, cara, eu nem ia passar pelaquela balsa. Quando eu fui da casa da minha amiga pra minha amiga, quando eu fui da casa da minha amiga pra minha, na hora eu pensei em chamar um Uber. Eu falei, vou pedir um Uber, porque dá baratinho, dá menos de R$5, enfim. Eu falei, não, quer saber? Não vou gastar esse dinheiro, não. Vou economizar. Eu vou pegar a balsa. Tudo tem propósito. Então, assim, eu me senti muito instrumento de Deus. Naquele momento, Deus me usou como um instrumento para eu matar a fome de alguém que estava 2 dias sem comer. Naquele momento, Deus me usou como um instrumento para levar um simples ovo de Páscoa para uma menina que ia passar a Páscoa sem ganhar um chocolate. Vocês entendem isso? O quanto que Deus usa você como instrumento? Eu só me toquei disso agora. Minha ficha só caiu agora. E aí eu quero saber de você. Você aí que está me assistindo. Me conta aqui. Deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito saber. Eu quero demais ler os relatos de vocês. Em que momento você aí que está me assistindo sente que Deus te usou como instrumento de salvação na vida de alguém? Em que momento você teve a certeza que Deus falou com você? Gente, é muito gratificante, é muito bom, é muito positivo saber que você foi usada de uma maneira tão inusitada para ajudar alguém. E isso já aconteceu ao contrário. Não pensa que só eu ajudei alguém. Várias pessoas ao longo da minha vida, ao longo da minha trajetória, foram usadas como instrumento para me salvar. Vários momentos, vários amigos meus, pessoas próximas de mim, já apareceram do nada, com atitudes, palavras, mensagens que me salvaram. Tem muitos amigos meus que não fazem ideia que um dia eles, de alguma forma, me salvaram. Isso é muito louco. Isso é doido demais. Então eu quero propor essa reflexão. Em tempos tão difíceis, as pessoas estão vencendo. Então você aí que está me assistindo pode vencer também. Não é simples, mas é possível. E a gente sozinho, você não consegue nada. Eu sozinha, sem as outras pessoas ao meu redor servindo de instrumento de salvação para mim, não consigo nada. É isso. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.